Bom, em outro vídeo eu já contei aí um pouco da história do prédio, né? E agora eu vou mostrar um pouquinho a parte das plataformas e da gare, né? Que é uma parte bem interessante aí, uma parte que muita gente frequentou, né? Talvez muito mais aqui do que a parte do interior do prédio. Bom, aqui é o final da plataforma 1. Deste lado aqui é um desvio, né, um rabicho ou uma gaveta. Ele era em bitola larga, depois passou para bitola mista. Deste outro lado aqui existia um outro desvio, também em bitola métrica, né, a chave ficava bem embaixo ali de onde está o carro de madeira. A bitola mista aqui é a linha principal, a antiga linha principal. E antes da cerca ali a linha da plataforma 2, né? Bom, essa plataforma aqui ela tem em torno de 400 metros. Aqui da onde eu estou até o final da plataforma, já na saída da estação da Sorocabana. Deste lado aqui é o sentido estação da Companhia Paulista. Depois está em mais ou menos a uns 600 metros. Depois a estação de Triagem Paulista, né, já está aí perto de uns 3 quilômetros. E sentido São Paulo, né, via Campinas e Jundiaí. Só essa extensão aqui fora da gare vai ter em torno aí de 140 metros. Né, então aqui nessa área aqui era onde ficava a cauda, né, do famoso trem do Pantanal. Quando ele entrava de ré aqui na gare, a cauda dele entrava nesse desvio e ele ficava estacionado aqui. Recentemente o pessoal pintou essa marquise, né, a equipe da prefeitura fez a pintura da marquise. Também deu uma geral na elétrica, né? Com algumas luminárias aqui de LED dá problema, de vez em quando queima, tem que trocar, né? LED é um negócio meio complicado ainda. Aqui já são uma parte dos antigos prédios administrativos da Noroeste, onde atualmente funciona o Clube dos Engenheiros da Noroeste do Brasil. Uma parte é o DENIT, né, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e a grande maioria dos prédios é o Museu Ferroviário. Ao final da plataforma 2 e 3. Essas marquises aqui de concreto foram construídas já no final dos anos 50. É um projeto da Estrada de Ferro Santo Jundiaí, né, com a criação da Rede Ferroviária Federal. A rede pegou o projeto da Santo Jundiaí e utilizou aqui. O que foi, fumaça? Tá lembrando de mim, mas não? Os mascotes aqui do museu, a Manu e o Fumaça. Descer aqui na plataforma 2 e 3. Uma outra parte aqui da linha da plataforma 2, sentido São Paulo. Essa linha está isolada, não tem o AMV desse lado. E na outra ponta da plataforma os trilhos foram retirados. Aqui seria a plataforma 3.
né, era onde ainda estava tendo tráfego ferroviário até há pouco tempo, né, faz uns dias aí que não sobe nem a C30 da bitola larga para abastecimento, né, elas vêm de triagem e vai lá sentido pátio, né, o posto de JBU, né, Bauru Noroeste, para abastecimento. Aqui a plataforma 2 e desse lado a plataforma 3, ela tem 300 metros de comprimento. Pro lado de fora aqui na plataforma 3 parava também os trens da Companhia Paulista. E tem até uma foto de uma composição de passageiro da Companhia Paulista com máquina elétrica parada aqui nessa extensão da plataforma. Tem uma outra foto de V8 que eu vou tentar procurar ver se eu acho. Era um cartão postal que aparece uma V8 também partindo aqui sentido São Paulo, né, com o trem. Fora isso, por muito tempo também tinha o tráfego dos trens de carga, né, enquanto a Companhia Paulista e a FEPASA, né, a FEPASA manteve a linha de Bauru Garça via Piratininga, então a linha tronco era aqui. Então toda a movimentação dos trens de carga da bitola larga tinha que passar por essa plataforma sentido São Paulo ou sentido interior, né? Aqui também nessa rampa tem uma foto que até foi publicada no livro Locomotivas Elétricas da Companhia Paulista, né, do Rafael Tassi. É uma foto de uma Vandeca parada aqui. Dá mais ou menos esse ângulo aqui, uma foto bem bacana aí. Composição aqui com os carros de madeira da Noroeste. Eu vou voltar lá para outra plataforma que tem mais coisa para falar por lá. Aqui também tem uma foto bonita pra caramba nesse ângulo, de uma composição com máquina a vapor da Companhia Paulista, na época ainda da bitola métrica. A Companhia Paulista traz a bitola métrica para Bauru em 1946 e a eletrificação em 48. Ainda existem uns resquícios ainda da eletrificação, tem os postes aqui de concreto e aqui ainda tem a fiação da catenária ainda, o cabeamento que sai de um poste até o outro ali. Carro escola na antiga Noroeste. Carro bagagem Correio Sorocabana. Material rodante, depois eu faço outros vídeos aí mostrando, falando um por um aí, mostrando suas características e as suas peculiaridades, né? Bom, não estou gravando esse vídeo aqui, não tenho o intuito de ficar criticando a administração ou quem seja o responsável pelo prédio, do que vai fazer, do que deixa de fazer, quem foi que abandonou, foi o governo A, foi o governo B, foi o governo C, isso aí não interessa. O intuito do vídeo é contar a história do prédio, mostrar algumas curiosidades dele, né, para muita gente nunca viu, outros para relembrar como era, né. Bom, aqui a parte mais interessante das plataformas, que é a gare, né, toda essa cobertura aqui em concreto armado, 150 metros de comprimento. Essa gare começou a ser construída em 1939, né, e ela começou daqui, dessa parte aqui da estação, pro lado da Companhia Paulista, e foi sentido lado da Sorocabana, né. Então tem umas fotos aí que mostram o início da construção da gare. Depois já tinha alguns blocos daqui de concreto construídos, até ela chegar lá no fundo, né. Então tem umas fotos bem bacanas aí mostrando essa construção, né, que foi paulatina aí da gare. Tem uma parte interessante também disso, que algumas vigas aqui de concreto é possível ver a marca da caixaria, né, para concretagem das vigas, né, dá pra ver a marca
do madeiramento que o pessoal fazia caixaria para concretagem das vigas, né? Bom, os trens de passageiros aqui pararam nessa estação até o finalzinho dos anos 90, entre 98 e 99, né? Quando houve a concessão da FEPASA. Então os trens deixaram de parar aqui quando entrou a Ferrovia Bandeirantes S.A., a Ferroban. Foi nessa época também que eles deixaram de atingir São Paulo, né? Eles iam até Campinas, mesmo Jundiaí sendo concessão da Ferroban, mas os trens iam até Campinas, não estavam mais indo para São Paulo, não tinha, creio que não houve um acordo com a MRS Logística. Aqui em Bauru também, né, tinha um acordo com a rede ferroviária, que quando houve a construção da variante nova, né, Bauru-Garça, o trem teria que fazer uma manobra de recuo para poder entrar nessa estação. Então foi feito, assentado o terceiro trilho da bitola larga, daqui das retas das oficinas até o posto 2, que fica mais ou menos ali perto do quilômetro 5 da Noroeste, né? Perto quase em frente à estação de Curuçá. E ali foi feito um posto, né, chamado Posto 2, depois recebeu o nome de Engenheiro Oscar Guimarães. E ali saiu uma chave, né, um desvio ali, uma variante em bitola larga, até a linha tronco. Então o trem de passageiro, ele passava por essa parte das oficinas, e tanto quando estava indo no sentido interior como no sentido São Paulo. E depois, com a concessão da Novo Oeste, não houve um acordo com a FEPASA. Então esses trens eles desciam pela variante nova até a estação de Bauru Paulista e lá fazer o recuo até essa estação, né? Até mesmo também para troca de locomotiva, né? De locomotiva elétrica. Às vezes o trem tinha que recuar até a Bauru Paulista, fazia a troca de locomotiva, voltava para cá, aí o pessoal embarcava, recuava lá de novo para poder seguir sentido Marília, né? Para quem gostava de trem nessa época aí, nos anos 90, foi uma coisa bem interessante, né? O pessoal gostava pra caramba. Muita gente acha que demora muito, né? Então fica aquela coisa chata. Aqui era o posto da Polícia Ferroviária Federal. Tem ainda algumas coisas eu sei de cabeça, né, que funcionava aqui no prédio. Esse prédio ele sofreu reformas aqui nos anos 70 no térreo. Então ele sofreu algumas modificações. Aqui dá para perceber ainda a antiga pintura dos anos 70, né? A parte baixa, o baixo relevo em cinza e o alto relevo em branco. A fachada também era assim, né? Já no outro vídeo eu expliquei. Aqui era o acesso ao interior do prédio, né? A administração. O primeiro acesso, ele sai lá na rua, lá na Praça Machado de Mello, e tem o acesso ao elevador e às escadas. O túnel. Aqui tem um problema agora por conta do telhado, chove e enche de água aqui dentro do túnel. Então você tinha passagem, né, para a outra plataforma, para evitar de você atravessar a via e acabar se acidentando, né? Eu dava um trabalho do caramba pra minha mãe aqui no finalzinho, no comecinho dos anos 90 ainda, enquanto tinha o trem de passageiro, né? Tem bastante imagens aqui dessa região, né? Dessa área da plataforma com o trem de passageiro ou com o pessoal aguardando o trem, né? Então são imagens aí que vai trazer muita lembrança boa pra muita gente. Pra mim traz, mesmo eu vendo hoje o prédio assim, mas eu tenho bastante lembrança boa daqui, né? Aqui era o antigo restaurante da estação, né? Onde está essa porta dupla e esse banco. Eram duas portas, aquelas portas de correr, igual porta de bar, né? E o prédio, a sala fazia um L, né? Até atrás da onde está aquela outra porta dupla. E depois foi feita uma reforma. A sala que ficava a parte do L ali ficou fechado, ficou pertencendo àquela área. E aqui virou o Banco Real. Ele funcionou até quando a estação fechou.
Lá também na frente, né, onde está aquele outro portão de correr, ali também foi um terminal de carga da Companhia Paulista. Tem até uma foto com o pessoal com a caixaria ali e uns vagões parados do lado ali, que era o pessoal fazer o transbordo, né? Na rua também, ele era aberto, aquela área. Então o caminhão encostava ali também para fazer o embarque ou desembarque, né, da mercadoria. Depois foi uma agência do Banco do Brasil. E aqui depois a reforma, né, pela prefeitura para ser era um auditório, né? A banda e a orquestra ensaiou muito aqui antes da pandemia. Eles ensaiavam aqui ao longo da plataforma. Essa sala também, já na época da rede, era a sala do chefe da estação. Então aqui dentro é um conjunto de 4 salas que tinha, né, uma saída para o saguão da bilheteria. Esse acesso ali foi fechado. E depois foi reformado, né, foi feita a troca do piso, troca dos vidros que estavam quebrados, e era a Academia Bauruense de Letras, até quando o prédio da estação foi fechado em definitivo, né? O relógio, esse relógio não é o original que ficava nesse pedestal. Era um relógio maior com os algarismos romanos. Existia um outro relógio também, 2 relógios semelhantes a esse aqui na plataforma 2 e 3, depois eu vou mostrar onde eles ficavam. Aqui é o acesso ao saguão da bilheteria. Saguão da estação, né, onde ficava o antigo guarda-volumes e um barzinho, né? Aqui ainda tem 2 bilheterias originais do prédio, toda trabalhada em ferro, né? Lá dentro tem um cofre. Essa salinha também foi usada há um bom tempo pela FEPASA. Aqui tem onde é feita a abertura, né? Você fechava aqui. Ainda tem até um informe ainda da FEPASA aqui, ó. FEPASA informa a partir. Provavelmente era aqui que a minha avó fazia a compra do passe idoso, né? Minha avó utilizou muito o passe idoso para viajar de Bauru até Oswaldo Cruz, entre o final dos anos 80 e o começo dos 90, né? Tinha uma carteirinha também que utilizava, e um canhoto que provavelmente o chefe do trem destacava. O canhoto, a capa do talão eu tenho guardado, né? A carteirinha não tá comigo. Aqui em cima é o mezanino. Você tem acesso por uma sala atrás aqui, né? Tem uma escada em caracol. O mezanino do outro lado ele ficou isolado com a reforma dos anos 70. Esses ladrilhos também foram colocados nos anos 70, né? Lembra a cozinha ou banheiro da casa de vó? Diferente do piso, que é o piso pastilhado americano, o piso original ainda, né? Bem bonito esses detalhes que esses pastilhas fazem. E aqui a bilheteria, né? O balcão da bilheteria. Tem uma imagem, uma foto que foi feita aqui de cima do mezanino com a bilheteria original, né, que foi de 1939. Então, onde é esse balcão, era a bilheteria da Companhia Paulista e da Sorocabana. A bilheteria da Noroeste ficava lá naquela parede. Eu só não lembro agora se era desse lado aqui ou desse lado, que era de um lado era a bilheteria e do outro era o telegrama. Todos com aqueles guichezinhos que eu acabei de mostrar, em ferro fundido na parede. E aí na década de 70 foi feita uma reforma, então foi construído esse balcão em granito preto, com o fundo o armário em madeira, né? E esse painel luminoso.
Tem uma foto também desse painel aceso aí, uma foto bem bonita também. Aqui os armários. Cofre, tudo. Isso aqui numa reforma do prédio vai ter que ser substituído o madeiramento, né? Por mais que você preserve o estilo, mas o madeiramento vai ter que ser trocado, né? Aqui a parte de trás aqui da bilheteria. Aqui um outro cofre. Tem uma foto dessa, mais ou menos desse ângulo também, né? Com o pessoal trabalhando. Aqui tem ainda até os furos que ficava o suporte que segurava o vidro do guichê. Aqui em cima ainda tem as correntes, né, que ficava uma tabela com o preço das passagens. Eu me lembro de quando eu viajava, que eu chegava e ficava onde tinha os capachos, que eu ficava sentadinho aqui brincando, enquanto minha mãe ia pra fila aqui da bilheteria para comprar passagem. Tem uma lembrança bem bacana disso aqui. O painel luminoso, né, as passagens de segunda classe, primeira, cabines e as cadernetas quilométricas, cada um tinha um guichê respectivo. Tem a rodoviária de Jaguariúna, tem um letreiro bem semelhante desse estilo aqui. A rodoviária daqui também era com esses letreiros em plástico ou baquelite, eu não sei o material que é. Agora me fugiu o nome do material que o pessoal faz também, isso daí, acrílico. Mas agora foi trocado tudo por lona, né? Lona impressa. Outra lembrança também que eu tenho era dessa área aqui, que aqui dentro não tinha banco para espera. Então muita gente ficava sentado aqui nessa área, sentava no chão, aguardando o trem, a chegada do trem. Então é uma lembrança que eu tenho também disso aqui. A porta que eu falei, que ela foi emparedada. A porta de madeira não pode ser retirada porque o saguão é tombado como patrimônio. Então você pode deixar uma porta fake, né? O outro mezanino. Aqui também o guarda só vinha abrir as portas quando estavam bem próximos do trem, né? Você não ficava à la vontade aqui na plataforma, não. Tem uma imagem também desse saguão com a configuração antiga ainda nos anos 60, num filme que gravaram em Bauru sobre o Pelé. Acho que é o Rei Pelé, de 1962. Tem algumas imagens aqui na estação que foi gravada. Depois eu me lembro, já não fazia muito tempo que eu tinha começado a trabalhar aqui, uma senhora veio olhar o prédio, né? Legal, saudade. E eu me lembro de que eu fui dispensada da escola para vir participar das gravações como figurante. Foi uma lembrança aí que ela teve. Aqui, na época da Noroeste, era a chefia da estação. Tem uma foto também aqui na chefia da estação.
Depois aqui foi quando foi reformado, né? Foi trocado o piso, feita a pintura, que era a Associação de Preservação Ferroviária e de Ferromodelismo, onde tinha uma maquete modular, né? Que aí eles saíram daqui entre 2020 e 2021, que todo mundo teve que desocupar o prédio, né? Até essa pintura azul na parede ali foram eles que fizeram, né? Vim aqui algumas vezes também. Lá em cima, né, essa parte aqui, ela é como se fosse um coxo, da onde desce a água da Gare e depois para as calhas. Então muitas vezes isso aqui não dá conta do volume de água. E aqui onde está, que ele tem uma emenda, né, entre as vigas, a água sai pelo meio. Por algumas vezes eu já acabei ficando literalmente ilhado aqui em dia de chuva, não conseguia voltar para o museu por causa do temporal. E você fica correndo aqui de um lado para o outro tentando achar um lugar que não alaga, né? Porque toda essa parte aqui da plataforma, a água sobe. Provavelmente a linha faz um balanço aqui dentro e a água não tem para onde correr. Por mais que as laterais do prédio são abertas, a água acumula aqui e ela sobe bem próximo de transbordar aqui. Esse vai ser o maior desafio para qualquer reforma aqui nesse prédio, essa questão da drenagem. O segundo túnel aqui também era o acesso à administração. Vamos ver se ele não tiver imundado, dá pra descer. Daqui a pouco a gente desce lá, pra terminar o final aqui. Aqui também era algumas outras salas, né? Já tinha um movimento que funcionava entre uma dessas salas aqui, que era o movimento de trens, onde fazia a escala, né, para os maquinistas, onde era feito todo o processo aí de tráfego dos trens, né? Aqui era banheiro feminino com a sala de senhoras. O banheiro feminino entra por aqui e a sala de senhoras tá aqui, né? Tinha uns bancos aqui, uns bancos de granito. Esses bancos aqui, hoje eles estão lá na Praça Caingangue. Eles foram removidos aqui em 2014. Aqui também tinha um bar. Bem embaixo do relógio ali também teve um outro barzinho também que foi demolido. Aqui o banheiro masculino. Essa área aqui nunca chegou a ter uma reforma realmente significativa, né? Algumas salas só teve a troca do piso, tirou o taco que estava bem comprometido e foi colocado o piso, né, de cerâmica. E algumas recebeu a pintura nas paredes, mas não tinha elétrica, não tinha nada, né? Até a banda e a orquestra utilizava alguma dessas salas para ensaio. Aqui também foi um terminal de carga, encomendas. Depois ele passou a ser utilizado pelo setor de educação no trânsito da Endurbe. Hoje eles estão lá na região do Museu Histórico, né, no complexo da Companhia Paulista. Era uma área também que alagava muito aqui dentro. Tem algumas fotos, acho que eu devo ter algumas fotos daqui. Aqui era um estacionamento para os funcionários da rede. Portão por onde entrava também os caminhões para carga e descarga. Aqui existia um muro até ali na frente. Um portão aqui. Aqui assim tinha um portão. Que eu me lembro de um trem comemorativo que a rede ferroviária fez no início dos anos 90, 92, por aí, com a locomotiva 278, aqueles carros de aço carbono azul e branco.
E coincidiu de ser um dia que eu estava aqui no centro com a minha mãe, né? E toda vez que eu vinha no centro, tinha que descer aqui na estação para ver o trem, senão não ia embora, né? A doença mental já é desde a mais tenra idade, né? E eu me lembro que quando eu cheguei aqui era com a locomotiva a vapor, só que eu não vi a máquina na plataforma. Quando nós estávamos indo embora, passava aqui pelo Hotel Cariani para ir até a Praça Dom Pedro II pegar o ônibus. Aí deu pra ver a parte da cabine, parte superior da cabine, o domo de vapor ou areeiro da máquina. Acho que foi a única vez que eu vi a 278 funcionando nos anos 90. Aqui também ficava a saída da estação, das duas linhas, né? Logo após a cerca ali tinha uma AMV, que é a linha da plataforma 2 ia para a plataforma 1, né, para a linha principal. E essa área também da plataforma 2 era onde terminava a bitola larga, ela não tinha saída aqui, tinha até uma placa avisando que era o final da bitola larga. E em 2014 ou 2015 foi removido as linhas daqui, desse terreno, até a curva, porque quando foi feita a venda do terreno da estação para a prefeitura, o desmembramento desse terreno lateral e do outro não levaram em consideração a curva, a linha. E sempre se acreditou que o terreno da estação terminava aqui. Mas aí recentemente, dando uma olhada na documentação, verificamos que o terreno da estação ainda avança mais 3,90 metros para frente. Então foi retirada a linha de uma área pública, né, da área de dentro da prefeitura. Lá é a estação da Sorocabana, primeira estação de Bauru, né? Eu já fiz um vídeo falando dessa estação. Ali perto da torre também era onde tinha o desvio que saía para a linha de Piratininga. Logo após cruzar o rio Bauru tinha a cabine da Companhia Paulista, que a Companhia Paulista mantinha uma cabine ali para fazer a chave dos trens que desciam aqui para a estação, ou os que iam sentido a antiga Sambra também, que era até a Sambra, era duas linhas. Depois foi feito em bitola mista. Aí nos anos 90 a FEPASA e a rede fizeram uma alça, né, que sai lá antes da entrada aqui do pátio, e a alça vai direto perto das oficinas lá, que é a linha que estava sendo utilizada até então, até pouco tempo. Aqui ainda tem os resquícios também da eletrificação. Esse muro ainda é original, ainda da década de 20 ou até mais antigo, né, já que o prédio aqui foi construído nos anos 30. Tem uma foto também de uma automotriz Bud saindo daqui sentido Mato Grosso do Sul. Também tem uma outra foto de um trem de passageiro com uma G12 também saindo daqui, fora com a ouvinte mesmo, com o trem de passageiro da rede. Tem uma outra também nessa área com uma V8 parada, né? Simples, aparentemente é uma V8. Só que se tratava de uma ocorrência policial do auxiliar de maquinista, que ele provavelmente teve um infarto, né? Alguma outra mal súbito aí, e infelizmente foi, né? Então a perícia tirou a foto interna, né, dele dentro da locomotiva, e uma foto externa, uma das fotos mais bonitas de V8 que eu já vi. Tem um vídeo do Newton Galo também, que ele fez aqui em 1988, né, num dia chuvoso também, que mostra a hora que o trem da rede recua aqui para Gare. E depois mostra a chegada do trem da FEPASA. Ele pegou aí o cruzamento dos dois trens. Isso era comum, né? Você pegava o trem em São Paulo 9 horas da manhã,
para chegar aqui entre 3h30 e 4 horas da tarde. E era a hora que saía o trem, o DP, né, da rede ferroviária, sentido Corumbá. Então, para dar tempo do pessoal que vinha de São Paulo, vinha pelos trens da FEPASA, fazer a baldeação. Aqui no auge, chegou a sair 26 trens de passageiro por dia de Bauru. Eram 4 trens entre chegada e saída da Sorocabana, 8 da Noroeste e 14 da Companhia Paulista, né? Eram 7 trens vindo de São Paulo e 7 trens sentido São Paulo. Aqui também tem um outro ponto interessante, né? Quando as locomotivas elétricas chegavam aqui, o pantógrafo ele abaixava um pouco. Essa marquise, ela é um pouquinho mais baixa do que a altura do fio trolley. Então existia a recomendação aí para os maquinistas não levantar o pantógrafo da locomotiva enquanto ela estivesse parada aqui, né? Porque a Paulista, como levou a eletrificação até Cabralha Paulista em 54, então de 54 até 76 tinha tráfego aqui de locomotiva elétrica, né, sentido Bauru-Cabralha. Vamos ver o que tem, se dá para descer aqui no túnel. Bem sujo também. Nesses túneis eles tinham a iluminação noturna. Aqui tinha o corrimão. Ali era fixado um luminoso externo, né, que dizia passagem para a plataforma 1 desse lado e do outro passagem para as plataformas 2 e 3. Aqui no meio também tem uma clarabóia. Eu tenho alguma foto dela limpo aqui, né, cara? Pra entrar luminosidade durante o dia. E aqui a molecada surtava nisso aqui, né? Pra ficar correndo de um lado pro outro. Os jovens também, né? Porque era um lugar que o pai relaxava um pouco na observação, então era onde a juventude de antigamente conseguia dar uns beijinhos, né? Teve um grupo do Seja que visitou o museu e uma senhora, na época, já com seus 80 e tantos anos, perguntou: existe ainda aqueles túneis na estação? E a monitora já brincou com ela, né? Falou: o que a senhora andou aprontando ali? E ela toda envergonhada, olhando assim, ver se não tinha nenhum homem por perto, falou assim: era o único lugar que a gente conseguia dar uns beijinhos sem o pai da gente ver, né? Então esse é um local que traz muitas memórias, né? Muitas memórias boas de chegada, de muita gente que saiu tentando uma vida melhor. Muitas nem tão boas, de pessoas que foi e não voltaram. Aqui era um bar. E em cima era na onde ficava os relógios, um de cada lado, e na parte para baixo, né, na parte superior, era aqueles alto-falantes de corneta, que nem os da Kombi da Pamonha, que anunciavam a partida dos trens, né? Aqui ficava o balcão frigorífico.
Também nessa plataforma saiu o trem de subúrbio de Bauru, que ele trafegou aí de 1988 até 1991. Ele saía aqui dessa estação e ia até a estação de Aimorés, no trecho da antiga Companhia Paulista. Aqui o outro túnel. Também essa área aqui, por um tempo tinha propaganda colada, né, cartazes com propagandas entre os anos 40 e 50. Né, isso daqui lotado de gente devia ser bem interessante. Muito bacana, né? Quando era possível encontrar até 3 trens de passageiro ao mesmo tempo aqui estacionado. Devia ser um verdadeiro formigueiro de gente. E na praça ainda era a antiga rodoviária da cidade, né? Não tinha um prédio destinado à rodoviária, né? Os ônibus paravam nas calçadas aqui em torno da praça. Isso até 1980, quando foi inaugurada a atual rodoviária. Ah, e lembrando ainda agora, falando em rodoviária, né, no vídeo inaugural que tem na inauguração da rodoviária, aparece o Maluf chegando no ônibus do Expresso de Prata. E o Maluf, em 1979, ele chega nessa estação de trem. Ele veio pela Bitola Larga, fez um comício aqui dentro da Gare, né, da bilheteria. Depois foi lá para PAIT, né, do Instituto Toledo de Ensino. E quando ele volta para São Paulo, ele volta pela Bitola Métrica, né, da FEPASA, para a antiga Sorocabana. Então isso aí também já vai, acho que dá até assunto para um vídeo específico. Tem umas fotos desse dia aí que eu fiz, os negativos. É bem interessante, vou dar uma pesquisada nos arquivos dos jornais, né, nos periódicos, ver o que está falando, qual foi o contexto da visita dele. Quem sabe dá para fazer um vídeo legal disso aí, uma ideia bacana. Outra imagem da Gare.